Debate na Rio. Apresentação: Marcos Demário. Amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, iniciamos mais um Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Nós estamos aqui para tratar sempre de um tema específico na visão espírita, conforme os princípios codificados por Allan Kardec. E nós sempre temos a pergunta da produção do programa para que você possa participar. E hoje, então, nós estamos perguntando a você: diante dos desafios da vida, as drogas são o melhor caminho? Ligue e participe. 3386-1400. Ou então envie mensagem pelo WhatsApp 984-86-7633. Lembrando, mensagem de texto e, por favor, faça a sua identificação com seu nome, cidade e bairro. Você também, internauta, pode nos acompanhar ao vivo pelo site da nossa emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br, e acessar o Facebook, porque nós também estamos fazendo a transmissão ao vivo através dele. E se você estiver aí nos acompanhando pelo Face, não esqueça de compartilhar com os seus amigos, com os grupos dos quais você faz parte. E pode também enviar aí a sua mensagem respondendo à pergunta da produção do programa. Diante dos desafios da vida, as drogas são o melhor caminho? Hoje nós teremos aqui no Debate na Rio, além de mim, Marcos Demário, mas também com a participação de Nádia do Couto Vale e Dirceu Machado. O tema de hoje, ele foi motivado por uma matéria publicada pelo jornal Extra em 9 de janeiro deste ano, com o seguinte título: Mãe faz alerta sobre droga após filha entrar em coma. Isso é o que o êxtase faz. Então, é um depoimento muito marcante e do qual nós vamos tratar. E o depoimento é o seguinte, diz aqui a reportagem: uma inglesa comoveu internautas com uma campanha contra o uso do êxtase, após sua filha ficar em coma por causa da droga. Leah Robinson, de apenas 16 anos, usou a substância alucinógena em uma festa no Natal. Ela passou mal e precisou ser internada. Por meio de uma rede social, a mãe, Kelly, compartilhou o drama pessoal. Isso é o que o êxtase faz quando você o toma. Não o tome. Minha bebê, por favor, fique bem. Escreveu a mulher em uma publicação na qual mostra uma foto da filha adolescente no hospital. A postagem foi compartilhada mais de 1000 vezes. Para que a menina sobrevivesse, ela foi internada e colocada em coma induzido tão logo deu entrada em um hospital. Por sorte, há poucos dias, Leah acordou do coma. Embora ainda esteja no hospital, ela deve ser liberada em breve. Obrigado a todos pelas mensagens, agradeceu Kelly na rede social, onde reforçou a mensagem: eu espero que nenhuma outra criança use essa droga. Eu postei essa foto para que nenhuma criança pense em usar isso. Eu me culpo o tempo todo, mas crianças fazem coisas estúpidas. Espero que elas pensem 2 vezes antes de usar essa droga, acrescentou. De acordo com o jornal britânico The Sun, a polícia está investigando o caso de Leah para descobrir como ela teve acesso à droga. O êxtase é uma droga psicoativa cujo efeito pode durar até 8 horas. Seu uso pode trazer diversos prejuízos ao organismo, incluindo lesões cerebrais graves. E vamos aqui acrescentar a reportagem do jornal Extra, e incluindo problemas gravíssimos de ordem espiritual.
Bem, diante desta reportagem, deste apelo desta mãe, junto à sua filha, a adolescente, ela está fazendo um apelo a toda a juventude e a todos os pais, nós então estamos perguntando a você, diante dos desafios da vida, as drogas são o melhor caminho? Ligue e participe, 3386-1400, ou mensagem de texto pelo WhatsApp, 98486-7633, ou pelo Facebook, aqui na nossa transmissão ao vivo. E claro que nós vamos abordar este assunto dentro da visão espírita. Vamos começar com Nádia do Couto Vale, para responder aqui a pergunta da produção. Nádia, diante dos desafios da vida, as drogas, todas elas, são o melhor caminho? Claro que não são, mas têm sido um melhor modelo, entre aspas, para as crianças e jovens, porque dentro da família há uma espécie de indução dos pais, sem consciência, claro, porque nenhum pai vai querer que seu filho se torne adicto de qualquer droga, mas há uma espécie de clima, a família se torna disfuncional, e um psiquiatra argentino, o Eduardo Calina, estuda isso muitíssimo bem. É o seguinte, a família induz os filhos, sem saber, sem estar consciente disso, porque toda vez que há um problema, toma uma pílula para dormir, toma uma pílula para emagrecer, toma um esquinho para relaxar, e assim subsequentemente. Então, a criança cresce, isso se solidifica na percepção do jovem de que toda vez que você tiver um problema, você recorre a uma dessas droguinhas, supostamente aceitas e endeusadas como salvadoras daqueles momentos mais desagradáveis, mais desafiadores. Há ainda um outro elemento aí no discurso da mãe, que é interessante para a nossa reflexão, porque um dos fenômenos na relação intrafamiliar pais e filhos, adolescentes, é a percepção que os pais desenvolveram de que os filhos são crianças quando eram crianças. Mas os filhos crescem e eles não alteram essa percepção, não acompanham. Então é muito comum o próprio adolescente se sentir muito dividido, porque em alguns momentos ele é tratado como criança e em outros momentos ele é tratado como um adulto. Então, por exemplo, ele pede a chave da casa. Aí os pais dizem, não, você não pode ter a chave da casa porque você é uma criança. Aí ele deixa tênis espalhado, toalha molhada em cima da cama. Como você faz isso se você já é um adulto? Então, correto. essa percepção dicotomizada que tem os pais pode conduzir a isso, porque a mãe disse, a minha bebê, a minha criança não era um bebê, não é uma criança. 16 anos. Sobretudo nos tempos que correm, 16 anos, isso já é uma faixa etária considerável, não é isso? E já está muito longe de ser bebê. Às vezes é uma forma afetiva de chamar a criança, mas de qualquer maneira, ela sempre diz aí, não deixe que suas crianças enveredem por esse caminho. A outra questão é uma percepção que envolve o êxtase, que é uma droga psicoativa, está aí na matéria, você muito bem lembrou, e é uma droga sintética. Por muito tempo, assim como aconteceu com a cocaína, aconteceu também com o êxtase, e ainda hoje persiste esse tipo de percepção de que o êxtase não causa tão mal, de que o êxtase não leva à morte, mas efetivamente as pesquisas dizem que leva sim à morte, inclusive nas mesmas circunstâncias em que a cocaína e a heroína levam, porque enquanto, por exemplo, numa balada, o jovem que já tomou a droga, ele pode desencarnar, ele pode morrer durante a dança com a cocaína e com a heroína. Isso também pode acontecer com ele com o êxtase. A outra questão é que o êxtase não provoca muitos danos ao equipamento físico do usuário, o que também não é verdade, porque pode causar não só os transtornos a que se refere a matéria, mas lesões cerebrais graves e, evidentemente, como você também já antecipou, nós depois vamos desdobrar um pouco, os problemas de ordem espiritual. Com certeza. Ou seja,
não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Nem do Aliás, ponto não é nem caminho que nem dirá caminho, o melhor. né? Com certeza. Bem, Dirceu Machado também participando do nosso debate na Rio. Hoje nós estamos aqui discutindo em torno desta matéria do Jornal Extra, a mãe que publicou numa rede social que aconteceu com a sua filha adolescente, que numa festa de Natal experimentou, né, o êxtase e foi parar no hospital em coma. Então nós estamos trabalhando em torno disso e perguntando aí a você, diante dos desafios da vida, as drogas são o melhor caminho? E o nosso Dirceu Machado é que vai responder agora a pergunta da produção do programa. A minha abordagem talvez demore um pouquinho, porque eu vou trazer para os ouvintes uma experiência que tive, que tenho ainda, mas não com crianças, mas com outro tipo de animal que não as crianças. Que um grande hipólogo, um adestrador de cavalos, de potros, ele uma vez chegou até a minha propriedade e queria demonstrar suas habilidades. Certo. E falou o seguinte: na minha experiência, eu prefiro trabalhar com o potro que nunca teve nenhum tipo de adestramento do que com aquele que já foi adestrado erradamente por alguém. Isso serve para as crianças, entre aspas. Se as crianças são orientadas desde a tenra idade num caminho que não é o mais correto, depois consertar só com um caso como esse, diante da morte, através do medo. E isso também com os animais, com o cavalo que tem medo de apanhar e tal, então ele começa a se comportar de maneira diferente. A educação, e esse é o caminho que a nossa querida Nádia tem, né, tem autoconhecimento sobre a educação das crianças com a sua literatura. Eu quero dizer que a partir de uma certa idade é só pelo medo mesmo, que não tem jeito. A mãe virar para a televisão, não deixem suas crianças. Como não vai deixar? Se as crianças estão acostumadas a abrir para pegar a chave da casa e sair, como é que vai acontecer isso? Isso tem que começar, da infância, desde lá de baixo, de lá do nascimento. E onde é que estão os pais para fazer isso? Não estão nem aí. Estão trabalhando, estão juntando dinheiro para depois dar um computadorzinho para cada uma delas, dar um telefone celular de brincadeira para mostrar que as ama. Tá entendendo? Agora, a educação mesmo, nos moldes que deveria ser dada, não é dado. E depois fica um problema como esse. Ela vai numa festa, no Natal. Por que não ensinaram desde o início que o Natal não é motivo de festa de drogas, que é a comemoração do nascimento de um mestre, o mestre Jesus, que veio para orientar o nosso planeta, os habitantes, e dar um caminho certo? Mas essa criança vai usufruir de uma droga como êxtase, podia ser qualquer outra, numa festa, numa balada para comemorar o Natal. Quer dizer, está tudo errado desde o início. Eu não sei se uma chamada como essa vai fazer efeito nos outros. Talvez os outros tenham medo de provar, ou talvez até incentive os outros para falar assim: não, eu vou provar só para mostrar que eu sou mais forte. Também tem esse. Sim, no pensamento do jovem passa muito isso. Ele é mais forte do que o grupo todo se arrebenta, mas ele não. Ele está por cima dos outros, né? Então, para ele não acontece nada e vai querer provar isso. Como existem muitos aí desavisados, jovens desavisados, que entram em concursos, como aconteceu há pouco tempo, acho que em São Paulo. Quem é que ficava mais tempo sem respirar? Uma idiotice tão grande, meu Deus. Mas é porque má orientação. Bota essa juventude para praticar esporte. Eu torno a dizer, é o melhor caminho. Lá eles aprendem regras que tem que obedecer, as regras do jogo. Tem que respeito aos colegas, joga em conjunto, aprende a trabalhar em conjunto, aprende a respeitar o adversário, as leis, porque tem um juiz para apitar. Quer dizer, ele se adestra para fazer uma coisa certa. É por aí.
Porque um apelo como esse, a gente sente dor no coração de ver uma mãe passando por essa experiência. Mas pode ter muitas visualizações, só por curiosidade, mas não para agregar o ensino que vem aí atrás disso. Não resta dúvida. Eu tinha muito o que falar, Marcos, mas eu acho que temos programa pela frente. Tá okay. É muito importante realmente essa sua abordagem em torno da educação. A doutrina espírita é uma doutrina de educação do ser mortal que todos nós somos. E realmente, né, quanto mais nós descurarmos da educação moral, né, de todos nós e dessas novas gerações, nós continuaremos a ter todos esses problemas. Porque, como diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, diariamente nós lançamos aí na corrente social espíritos completamente despreparados e que vão acabar se deixando levar pelo materialismo, pelo egoísmo, que todos nós, num grau maior ou menor, ainda trazemos, e materialistas não vão levar em consideração a questão não apenas orgânica, porque o materialista, não acreditando numa vida após a morte, se ele morrer, morreu e pronto, acabou. Então muitos entram pelo campo das drogas apenas realmente para curtir as sensações, essa coisa toda. Mas há uma realidade espiritual, porque a vida não acaba com a morte. Aliás, eu vou recomendar a todos os nossos ouvintes a leitura, e quem já leu, a releitura do livro Amanhecer de uma Nova Era, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Nessa obra, o Manuel Filomeno de Miranda tem a oportunidade, lá no mundo espiritual, de visitar uma Cracolândia, aqui no nosso Brasil. A descrição espiritual que ele faz é algo assim estarrecedor, é uma chamada de atenção realmente. E todos nós precisamos lembrar que sejam as chamadas drogas lícitas ou qualquer outras aí, não solucionam nenhum problema existencial. E não é experimentando para ver como é que nós vamos mostrar a nossa fortaleza em relação a isso. Olha, não existe droga que possa trazer coisa boa para nenhum ser humano. O nome já diz, né? Não é? É uma droga. Então, se é uma droga, vamos jogar fora. Não é o caminho, não é entrar por aí de jeito nenhum. Aliás, uma vez, conversando com adolescentes, que eram de uma comunidade, e um dos adolescentes estava defendendo essa questão, né, de o tráfico de drogas e tal, porque lá podia ganhar muito dinheiro. E eu falei, não, de fato, quanto a esse aspecto, eu concordo com você. Vai ganhar muito dinheiro, com certeza. Mas você não vai ter sossego na sua vida, você não vai poder virar uma esquina em paz aqui na comunidade, você não pode ir para o asfalto, como vocês falam, né? Ainda mais se tiver uma patrulhinha da polícia passando por ali, etc, etc, certo? Porque vocês, no fundo, vocês conhecem tudo isso. E outra, né? As estatísticas mostram que quem entra para esse caminho, seja do tráfico, seja da dependência dentro das drogas, a estatística mostra que a média de idade de sobrevida é 20 anos de idade. Ou seja, você vai viver até os 20 anos de idade. O depois, só Deus sabe. Mas será que esse é o caminho? Quer dizer, você trocar a sua vida por um dinheiro rápido, por uma sensação feliz aí por causa da droga, mas para daqui a pouco você morrer, melhor dizendo, desencarnar, retornar ao mundo espiritual nessa situação? Não tem que pensar mais de 2 vezes quanto a isso? Então nós precisamos fazer realmente pensar para que não tenhamos tantos dramas assim. Pois não, Nádia? Pois é, isso me reporta, ô Marco, já que você está falando sobre uma experiência pessoal, eu também vou declarar, sim, contrariamente ao meu hábito, mas eu vou fazer aqui um comentário. Eu dirigi o Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e lá, evidentemente, também havia problemas de drogas. Aliás, principalmente o êxtase é uma droga usada por adolescentes de classe média e alta, né? Certo. E então eu conversava com os adolescentes, eles não podiam fazer, porque você não pode dominar a vida dos alunos que estão sob sua responsabilidade, sim, fora dali. Mas ali, claro, você tem obrigação. Eu chamava todos eles não faziam nenhum uso lá, porque eu controlava também. Mas, então, através do serviço de orientação educacional, vocacional também,
e da orientação pedagógica, nós fizemos contato com alguns pais. E havia 2 irmãos, né, um casal, uma moça e um rapaz, que estavam já muito avançados na drogadicção. Eu tinha conversado com eles largamente, longamente, e os pais chamados ao colégio declararam às orientadoras que eles, e eu vou dizer que eles eram da área do direito. Certo. E muito bem posicionados na hierarquia institucional. Eles disseram, não, nossos filhos são livres, eles têm o direito de fazer o que eles querem, e então nós não interferimos nisso. Nós dissemos, aqui eles não vão fazer. Não fizeram, eles depois tiveram que recorrer à internação dos filhos, mas os filhos não venceram, porque já estavam em uma fase muito adiantada. Muito triste, né? Muito triste, muito triste, com toda certeza, né? Bem, você está acompanhando o programa Debate na Rio, pela Rádio Rio de Janeiro, em 1400 AM, ou pela internet, em www.radioriodejaneiro.am.br. Eu fui mais rápido que o nosso operador, falei primeiro, hein? Antes dele colocar o efeito sonoro. E também estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. E por falar do nosso Face, eu estou vendo aqui no computador que nós estamos nesse momento com 51 pessoas nos acompanhando aqui ao vivo. Nós já ultrapassamos 70 curtidas, 37 compartilhamentos e estamos aqui recebendo também aqui os comentários. Hoje nós estamos debatendo a questão das drogas como um caminho, né, que infelizmente está sendo utilizado principalmente pela juventude, como se fosse um caminho, né, para resolver problemas existenciais de ordem pessoal ou de ordem social. Por isso estamos perguntando a você, diante dos desafios da vida, as drogas são o melhor caminho? Ligue e participe. 3386-1400 ou mensagem de texto pelo WhatsApp 984-86-7633, não esqueça de se identificar, né? Ou pelo Face, né, dentro aí dos seus comentários. Aliás, nós já estamos recebendo vários comentários aqui pelo Face. O Luiz Cláudio aqui está dizendo caminho sem volta. A Adir Figueiredo está dizendo aqui, pior que tem gente lutando para liberar as drogas, dizendo que vai melhorar a violência, o que é um equívoco enorme, né? Não é isso não que vai resolver. Nós já temos alguns países europeus que fizeram essa experiência e os resultados... Liberar a droga, principalmente a maconha, que tem assim uma aura em linhas argumentativas de que é boa para a cura medicinal e, na verdade, hoje já existe até sorvete que leva maconha. Pois é, né? Doces. As crianças vão comprar doces com maconha, né? Feitos de maconha. Então, essa liberalização é extremamente danosa ao desenvolvimento até do cérebro das crianças, porque as pesquisas indicam que há lesões cerebrais nos usuários dessas drogas, e quanto mais tenro o organismo, evidentemente, mais vulnerável ele será para essas consequências danosas. Com certeza. E sempre lembrando, né, as consequências danosas para o corpo físico, organicamente falando, mas para o espírito, que vai levar isso, né? E você sair disso no mundo espiritual também não é fácil, não é uma coisa muito simples. Bem, nós estamos chegando aqui perto já do nosso intervalo no Debate na Rio, mas enquanto isso, você está aí com nossos canais de comunicação, telefone, WhatsApp, Face, você pode continuar participando, enviando seu comentário, enquanto nós vamos para o intervalo. Então, nós vamos dar aqui esse pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos para o Debate na Rio. Debate na Rio. 1400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radioriodejaneiro.am.br. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança
É a alegria de muitas outras vidas. Deixe que essa criança cresça. Aprenda, sonhe, tanto quanto você já cresceu, aprendeu e sonhou. Campanha pela vida contra o aborto. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Iluminando a humanidade através das vozes espirituais. Desde 1857, o Livro dos Espíritos abre as portas da morte para a imortalidade da alma. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, divulgando o Espiritismo sempre com Allan Kardec, comemora os 160 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos, na construção de um mundo melhor. Rádio Rio de Janeiro. Atenção, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais como participante e mantenedor do Clube da Fraternidade, precisamos fazer uma atualização. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail informacpf@radioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1403 ou 3386 1422. Informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, o número do CPF, telefone, endereço completo com CEP e a data de nascimento e e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu escolho o que eu vou estudar? Então é claro que eu aprovo. Minha vocação. Sim, eu aprovo. Eu quero. Eu aprovo. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 3386 1422 ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade @radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h28. Debate na Rio. Apresentação: Marcos Demário. Amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta no Debate na Rio, em 1400 AM, ou pela internet, em radioriodejaneiro.am.br, hoje transmitindo ao vivo pelo site e também pelo Facebook. Então pode aí nos acompanhar. E hoje nós estamos tratando de uma matéria da máxima importância diante dos acontecimentos atuais, que é o uso das drogas, principalmente pela juventude. Nós trouxemos no início do programa reportagem publicada pelo jornal Extra, no dia 9 de janeiro deste ano, em que nós temos aqui o depoimento de uma mãe inglesa, cuja filha de 16 anos foi para uma festa em comemoração ao Natal, e o Dirceu até já abordou isso, né, porque seria uma festa em comemoração ao nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, mas infelizmente deve ter sido lá uma balada. Ela experimentou o êxtase, entrou em estado de coma, foi parar no hospital e a sua mãe postou então a foto numa rede social e faz todo um apelo aos pais e aos jovens para não entrarem por esse caminho. E nós estamos abordando, claro, também a repercussão espiritual
dessa situação do uso das drogas de uma forma geral. Então estamos perguntando a você, diante dos desafios da vida, as drogas são o melhor caminho? Ligue e participe, 3386-1400 ou mensagem de texto pelo WhatsApp, 984-86-7633 ou através da internet, no site aqui da emissora, radioriodejaneiro.am.br ou através do Facebook, basta enviar aí o seu comentário. Aliás, o Facebook, envie comentário, compartilhe, curta, tudo isso é muito importante para nós ampliarmos a divulgação da Rádio Rio de Janeiro. Participando então do debate na Rio, Nádia do Couto Vale e Dirceu Machado. Antes de passarmos aqui para os nossos ouvintes, a Nádia e o Dirceu ainda querem fazer mais alguns comentários à luz da doutrina espírita. Então, Nádia. A primeira questão é que nós temos, às vezes, ouvido que as pessoas que são drogadictas, elas não têm amor próprio, elas não têm vergonha, etc. No fundo, elas são doentes, né? Sim. Elas são doentes porque têm esse impulso para compensar. Há uma questão da filosofia dos valores, particularmente na escola de Baden, que diz: o homem se reconhece pelas suas lacunas. Então, há determinadas necessidades de natureza psicológica e emocional que os indivíduos, inclusive adultos, não conseguem completar, atender, e então atendem com o ser errado. Em filosofia dizemos ser para esse tipo de coisa. Então a criança come terra quando tem fome. Sim. E o adulto, quando tem fome emocional, ele se lança às drogas, pode ser. Uma outra questão é que pela reencarnação nós sabemos que nós deixamos tudo ali, nós imprimimos no corpo perispiritual todas as consequências dos nossos atos, pensamentos, etc. E então nós reencarnamos com estas tendências porque estão incrustadas no nosso campo vibratório. A ciência já nos fala sobre células bêbadas, células toxicômanas, e nós espíritas sabemos que é como decorrência de uma memória que o espírito já imprimiu no corpo perispiritual, através do corpo perispiritual no corpo físico, essa tendência, essa vontade quase que irresistível de se lançar às drogas. Os estudos bem recentes nos dizem que tanto para as dependências chamadas químicas, que hoje chamamos de dependências com substância, quanto para as dependências sem substância ou não químicas, como anteriormente eram chamadas, existe a mesma situação e o mesmo caminho neurofisiológico. É o chamado caminho do prazer, o circuito da recompensa. É quando a criatura experimenta no cérebro, e isso está aí comprovado com a ressonância magnética funcional, etc. Então, no caminho do cérebro, há uma repercussão de prazer, que é por isso que se chama o circuito de recompensa, porque aí pede mais e o indivíduo dá mais, né, atende, que é o chamado caminho do prazer. Isso acontece tanto para quem está no êxtase, na cocaína, na heroína, no álcool, no tabaco, quanto na dependência com celular, na dependência da internet, na dependência de jogo, na dependência de comida, na dependência de não comida, e assim subsequentemente. É bom nós lembrarmos isso para não ficarmos lamentando que uma criatura, e é evidentemente que devemos lamentar, que uma criatura esteja no caminho da drogadicção, de uma droga chamada pesada, mas o outro caminho também é igualmente nocivo, e a isso não só os pais, mas o mundo adulto, de um modo geral, não está ainda suficientemente esclarecido, e eu diria até deveria estar temeroso das consequências que isso traz. Sem nenhuma dúvida. Dirceu, antes de passarmos aqui para os nossos ouvintes que estão aqui enviando as mensagens pelo Face e pelo WhatsApp, gostaria que você falasse um pouquinho
das consequências aí do uso das drogas para aqueles que desencarnam nessa situação, porque a nossa literatura espírita é muito rica sobre essas situações, né, de você desencarnar nessa situação de uma overdose, que poderia ter acontecido aqui com a Lia, né, a filha aqui da Kerry Robinson, lá na Inglaterra. Ela não desencarnou. Segundo a reportagem, né, já está aí praticamente recuperada. O que acontece com o espírito desencarnando nessa situação? Bom, naturalmente os mentores explicam que ela vai passar por um período muito longo de até compreensão do fato, né, do que tenha ocorrido. Inegavelmente o perispírito já está todo também tomado, como vocês já levantaram isso. Mas eu gostaria de lembrar a reencarnação de um espírito como esse. Também. Ela já traz, esse espírito já está ali impregnado no perispírito desses efeitos da droga, que levam muito tempo para se dissolver. E às vezes o espírito pede a oportunidade de demonstrar que já superou o problema. E novamente nós recaímos naquilo que eu falei desde o início. Ele vem numa família, vem numa certa família, e essa família aceita aquele espírito como filho seu. Se aquela família, os pais, o pai e a mãe, não tomarem o cuidado de orientar aquela criança que nasceu, orientar nos caminhos corretos de comportamento, ela corre um risco muito grande da recaída. Com certeza. Até porque à luz da doutrina espírita... Como suicídio. Sim. Como suicídio. Na verdade, aliás, desencarnar nessa situação é classificado como suicídio no mundo espiritual. Né? E vem a repercussão através do perispírito para a próxima encarnação. E o espírito traz, e o espiritismo estuda muito bem isso, né? As tendências de caráter, as ideias inatas. Exato. Então, se ele não recebeu o apoio necessário da família, dentro de uma educação moral, ele pode vir novamente a cair na mesma situação. Essa educação tem que começar desde cedinho, do bebê ainda. Ali o bebê já demonstra nos primeiros anos as suas tendências do egoísmo, de não dar a brinquedinho, não permitir que o seu companheiro brinque, ou então de querer pegar o brinquedinho do amigo, coisas desse tipo. Isso, os pais que são cuidadosos vão verificar isso desde o início, a tendência daquele espírito para essas aventuras todas, que naturalmente são várias. Mas a Nádia ia fazer Nádia, uma observação? Não, até porque, Nádia, você tem um livro, né? Exatamente. Eu só vou fazer uma pequena observação a respeito das crianças que pegam o brinquedo do irmão e tudo. Isso é muito comum e é próprio do seu processo evolutivo, do ponto de vista da psicologia, do desenvolvimento, que elas busquem pegar as coisas dos outros e tal. Há, no entanto, um limite para isso, e nós tratamos disso, o furto infantil, nós tratamos disso no outro livro, No Mundo da Criança. Todos os nossos livros têm direitos autorais cedidos para obras beneficentes, e neste caso aqui, do bullying, cyberbullying e dependências, os direitos estão para a Rádio Rio de Janeiro. Certo. Então eu me sinto assim mais à vontade para falar sobre isso. Pode falar à vontade. Como nós estamos falando sobre repercussões espirituais, ao final de cada capítulo dos meus livros, eu sempre coloco o olhar do espiritismo. E aqui, nesse particular, nós citamos o Livro dos Espíritos, 582, no caso para os pais, que tem a missão, não é isso? É assim mesmo que os espíritos colocam, a missão de orientar os espíritos. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma comunicação de Santo Agostinho, em que ele diz que os pais devem espreitar os seus filhos. A palavra é muito bem empregada. Depois, com certeza, a Revista sem nenhuma Espírita, dúvida, de agosto de 69, quando o nosso querido Kardec já estava desencarnado, em que o espírito, o doutor Morel Lavalier, ele trata do ópio e do haxixe, fazendo todas as considerações que se aplicam hoje às nossas situações, porque as drogas são inventadas, né? Sim, Eles verdade, já inventaram né? umas 2 drogas depois do Oxy, né? O meu livro parou no Oxy, porque no momento era... Mas eles vão inventando, desdobrando essa coisa. E o mentor Hamed trata disso em As Dores da Alma,
trata disso em La Fontaine e o comportamento humano. A Joana de Ângeles trabalha isso em Adolescência e Vida. Tudo isso para nos mostrar, e fazem as considerações, claro, pertinentes, muito melhor do que nós, porque são mentores. Sim, Não é claro. sobre essas repercussões no plano espiritual e depois no corpo físico subsequente. O nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, nos Bastidores da Obsessão, trata disso, porque a pessoa que tem o hábito de se vincular às drogas nunca está sozinho, não é? Ninguém dá a segunda tragada sozinho, ninguém dá o segundo gole sozinho, e isso instaura um processo obsessivo, às vezes de longo curso, que só vai se resolver ao longo de várias encarnações. Então, ainda essas questões que estão nessas obras que nós citamos. Vida Feliz é outra obra em que a Joana fala disso. Autodescobrimento, uma busca interior. Enfim, são muitos os esclarecimentos que nós temos, e nós tratamos num subcapítulo do êxtase, as lendas sobre o uso do êxtase, o perfil do usuário. Talvez seja interessante nós falarmos sobre o perfil do usuário daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Para aqueles, então, que se interessaram, só um pouquinho, Dirceu. Então, qual é o seu livro? Vamos lá, vamos dar todo o serviço. Bullying, Cyberbullying e Dependências. Mostra a capa. Pode mostrar a capa aí para os nossos internautas, aí, o pessoal do Face. Tá? É pela Novo Ser. Pela Novo Ser Editora. Direitos autorais cedidos à Rádio Rio de Janeiro. Nossa Muito querida bem. emissora da Fraternidade. Okay? Por falar no Facebook, nós estamos vendo aqui que nós estamos com 44 pessoas, não, agora 46 pessoas nos acompanhando aqui ao vivo. Nós já tivemos mais de 90 curtidas, mais de 50 compartilhamentos, e não para de entrar aqui comentários, mas todos concordando aqui conosco e dizendo que as drogas não são o caminho. Mas Dirceu, pois não? Eu dizer que agora, atualmente, já que a Nádia parou no tempo em relação às drogas, agora existe uma muito baratinha. Às vezes para as crianças, para esses jovens que não têm condição financeira muito grande, eles têm pouco dinheiro, tem aí o crack. Que é muito mais mortal do que esses outros todos, muito mais perigoso, e é baratinho de encontrar ali na esquina do colega da colégio, tal, etc, com um risco muito grande. Enorme. O Oxy é posterior ao crack, e a época em que eu fiz a pesquisa para o livro, um papelote de crack custava R$8 e o de Oxy custava R$2. Que coisa. Pois é. Nádia, nós estamos vendo aqui a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. A Rose, que é lá de Realengo, está perguntando o seguinte: como lidar com pessoas próximas que não aceitam que estão doentes com as drogas? Como lidar com isso? Como é o nome dela? Rose. Rose, um abraço para você. Deve ser uma experiência própria. Lamentavelmente, os médicos todos nos dizem que quando nós não queremos ser nossos próprios médicos ou parceiros do nosso próprio tratamento, o tratamento não frutifica. É preciso que as pessoas desejem isso. Mas é claro que primeiro elas precisam admitir que precisam. Na verdade, e nós até estudamos isso lá em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, está lá no estudo do Príncipe Urhan, que é um espírito sofredor, no capítulo dos espíritos sofredores, que a pessoa ou a criatura, ou mesmo o espírito desencarnado, nós temos isso por experiência própria, né? Você não deve comer doce, mas eu adoro comer doce. Então a gente come, sabendo que aquilo faz mal. Não devemos comer gordura trans, carne vermelha muita, não. Mas nós comemos porque gostamos. Então vamos adiando essa providência que é do nosso próprio interesse. Então é nesse particular, mas você... como é o nome dela mesmo? Esqueci. Rose, desculpe, querida, um beijo para você. Os AAs têm uma... o Alcoólicos Anônimos é um programa que é uma bênção sobre a humanidade e, felizmente, já deu filhotes em praticamente todas as áreas das dependências, e nós colocamos aqui, inclusive, o questionário dos AA
adaptados às outras adições, por exemplo, a ludopatia, que é a dependência do jogo, etc. Então, leva a sua criatura, o pai ou a mãe dessa pessoa, em qualquer faixa etária, para obter mais informações, porque há também reuniões de apoio aos familiares dos drogadictos, quaisquer que sejam. Que é muito importante, né, dar esse apoio. Que é fundamental esse apoio. Também há orientações de como abordar o caso a partir de situações específicas que o próprio levará ao conhecimento da equipe e da reunião lá do ZAA. E o ZAA tem, aliás, nós temos ao final do livro a lista de estratégias, de programas, de ONGs que tratam das dependências, desde as dependências de sexo, as dependências químicas com substância e sem substância. Muito bem. Dirceu, estou vendo aqui a participação dos ouvintes. Muitos deles estão concordando com essa fala toda da educação, né, do espreitar, como diz aqui o nosso benfeitor espiritual. Dirceu, vamos explorar então mais um pouquinho isso, né? A personagem aqui da reportagem tem 16 anos. Né? Então está naquela fase, né, de adolescência, jovem. Terrível. Né? E lá numa festa, que nós não sabemos como foi essa festa, mas ela foi lá experimentar o êxtase. Então, muitos estão comentando aqui a importância da educação dos jovens, porque hoje em dia, né, é muito fácil dar o smartphone, o tablet, o computador, e você simplesmente, como pai, como mãe, não sabe o que o jovem está lá fazendo. Ele diz, fui, e você não sabe nem para onde ele foi, nem para que hora vai voltar. O que os pais devem fazer nesse caso, hein? Marcos, aí você realmente colocou um problema difícil de desdobrar, né? Porque, para começar, dedicação, né? Sem dúvida. Talvez a palavra-chave é ser dedicado ao filho. E ser dedicado ao filho significa isso tudo, essa observação desde novinho, ver quais são as tendências, tratar com muito carinho e respeito àquele espírito reencarnante. Isso é importante. Então, tire para longe violência, proibições grosseiras, sem sentido, mas educação. Instruir o caminho a ser seguido, mas os pais têm que seguir também. Claro. Para a criança, Nádia, que é uma especialista, não adianta falar que isso está errado se ele próprio é um fumante. Não entra na bebida se ele próprio toma o seu uísque toda noite quando chega em casa. Então é realmente dedicação àquilo que ele escolheu. Escolheu ser pai? Então vai ser pai da maneira que deve ser. Escolheu ser mãe? Vai ser mãe. E não vai ser uma chefe de gabinete, vai ser mãe. Mas nesse ponto eu sou um pouco radical. Você me perguntou uma vez de tolerância. Eu tenho pontos de vista que às vezes choca com os pontos de vista de outras pessoas que nos escutam. Então acho que outros também poderiam explorar. Claro, sem nenhuma dúvida. Com relação à relação pais-filhos, é fundamental que se deem limites, mas existem limites negociáveis e existem limites inegociáveis. Exato. Né? Essa firmeza os pais têm sempre que ter e não cair no pieguismo, porque há uma tendência dos pais de serem assim piegas com os filhos, até por um sentimento de culpa, porque trabalham o tempo todo, não têm culpa, eles precisam trabalhar para fazer frente às despesas, etc. Há ainda uma outra questão que se reporta diretamente à matéria que está aí sobre a Lia, né, a menina, a mocinha de 16 anos. Em primeiro lugar, ela foi a uma festa e se ela já sabia que ia para a festa em que havia esse tipo de droga, se ela já tinha experimentado alguma coisa, em primeiro lugar, ela já sabia. Quando eles sabem, muitas vezes, eles vão primeiro ao supermercado, compram vodka, que parece água, chegam à casa, tomam um pouco, porque já vão quentes para a festa, e levam a vodka numa garrafa d'água. Então, lá eles ficam tomando isso. Então, há uma questão aí, se sabe ou não se sabe, da presença ou da oferta
ou do embalo lá. Sim. Há uma outra questão que geralmente não é o único, provavelmente essa menina não tomou só o êxtase, porque os especialistas pesquisaram e concluíram que eles agora chamam de uso múltiplo. É sempre álcool e cocaína, álcool e oxi, álcool e tabaco. Está sempre associado. Sempre, né? no mínimo 2, o uso múltiplo, mas é mais, no caso, às vezes, mais de 2 drogas, né? E ainda uma outra questão, que é, às vezes, a mocinha, pode ter sido o caso da Leá, a mocinha vai para a festa, não sabe, não está habituada, ela entrou em coma provavelmente por excesso de uso ou por nunca ter usado, que foi uma resposta muito imediata da agressão ao organismo. Mas muitas vezes os jovens estão na festa e não sabem que outros colocam drogas no seu refrigerante, no copo do refrigerante, etc. E, de qualquer maneira, não devemos julgar nem o adolescente, que é um doente, nem os pais, que certamente não fazem isso de propósito. Mas precisam buscar orientação para não deixarem que os filhos fiquem tão livres a ponto de irem para esses caminhos sozinhos. Com relação aos pais que a Nádia falou, eu só quero ressaltar uma frase da mãe, e que é muito importante que ressalte-se isso. Ela diz assim: eu me culpo o tempo todo. Ou seja, depois da tragédia, ela vem se culpar. Quer dizer, ela sabia que estava errada. Em algum ponto ela sabia, eu me culpo o tempo todo. Que essas mães e que esses pais que nos escutam não venham a cair depois nesse mesmo precipício e dizer, eu me culpo o tempo todo. Ainda dá tempo, vai orientar o seu filho de uma maneira adequada. Com certeza. Nós estamos chegando ao final do Debate na Rio e estou trazendo aqui uma mensagem do espírito Batuíra na psicografia do Chico Xavier, que está no livro Mais Luz, tem por título Trabalho e Vida. Eu vou ler um trecho desta mensagem que traz toda uma orientação a todos nós que estamos aqui reencarnados, que enfrentamos desafios da sociedade, os desafios da vida. Diz o nosso benfeitor Batuíra: a luta é a essência da vida. Em toda a parte é atividade, movimento, preparo, libertação. É, sobretudo, sacrifício imposto pelo trabalho evolutivo, a que todas as criaturas se submetem no rumo das esferas superiores. Nas mínimas dependências da natureza, vê-la-emos a expressar-se em ásperas disciplinas, a fim de que se tornem caminhos de justa libertação. E ele vai encerrar a mensagem dizendo o seguinte: saibamos, pois, de nossa parte, aceitar a luta que nos compete, abraçando-a por benfeitora de cada hora, honrando a confiança divina, de vez que, muito acima das tarefas preceituadas pelas leis da criação, aos elementos mais simples, guardamos conosco o privilégio de conscientemente servir. Então, não nos iludamos diante da vida. As drogas, sejam elas quais forem, não são caminho, nem para encontrar felicidade, paz, inserção social, absolutamente. Nós teremos consequências gravíssimas no campo orgânico, psíquico e espiritual, porque somos conscientes e respondemos por aquilo que nós estamos fazendo. Bem, nós vamos encerrar o nosso Debate na Rio agradecendo a todos os nossos internautas aqui pelo Face, aqui numa média de 50 visualizações aqui ao vivo, né, da nossa transmissão. Foram quase 120 curtidas até este momento, 65 compartilhamentos e dezenas aqui de participações, de comentários, inclusive pelo WhatsApp, todo mundo concordando aqui com as nossas falas e dizendo que o programa está muito bom, que é um tema muito importante. Então está aí esta visão da doutrina espírita sobre essa questão das drogas e que nós possamos fazer outras associações, o bem com o amor, a fraternidade com outros a solidariedade. Usos múltiplos, né? Não é? Exatamente, que esse é o melhor caminho. A todos,
Um grande abraço e até o próximo Debate na Rio, se Deus quiser. Debate na Rio. Rádio Rio de Janeiro. No Rio, 1h55, Grupo Nacional de Intervenção Penitenciária é criado pelo governo federal. Plantão Rio Notícias. O presidente interino do Conselho Administrativo da Defesa Econômica, CAD, Gilvandro Araújo, apresentou nesta quarta-feira, durante sessão de julgamento, o balanço das atividades do órgão em 2016. No período, foram negociados 61 termos de compromisso de cessação em processos que investigam infrações à ordem econômica. Desses, 54 foram homologados pelo Tribunal Administrativo. Em 2016, o CAD recolheu cerca de 700 milhões de reais ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos do Ministério da Justiça.